Lucas, para a gente começar, eu queria que você fizesse rapidamente uma apresentação sua. É a segunda vez que você participa aqui, né? A primeira foi por conta daquela censura, vou colocar uma interrogação no final, né, do Arquivo Nacional sobre publicações, trabalhos seus e de dois outros colegas historiadores, né, que venceram premiações e ainda não foram publicados em livro, né? Vou deixar o link depois para quem quiser saber detalhes da história, escuta a entrevista. Mas só para a gente começar aqui, para quem ainda não te conhece, fala aí rapidamente sobre tua atuação, que área você estuda, para a gente começar o bate-papo. Bom, antes de tudo, boa tarde, né? O pessoal que está nos ouvindo, boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de novo conversando com você. É, eu sou historiador de formação, tenho mestrado em História e tô terminando meu doutorado em Sociologia na UERJ, onde eu estudo as disputas políticas no contexto da transição pela construção de representações sociais sobre o que foi a ditadura no Brasil. Então, tento ver ali como os movimentos sociais de um lado e os militares de outro estavam tentando construir e afirmar as suas narrativas, né, sobre o que foi a violência do Estado naquele período e sobre o próprio sentido mais geral da ditadura. Enfim, não tomando essas narrativas como equivalentes, né, como dois lados, nem nada do tipo, mas tentando compreender exatamente essa construção social das memórias que a gente tem sobre o regime ditatorial no Brasil. Se tudo der certo, essa tese vai estar sendo entregue daqui a 20 dias. Então, Opa, então já pode vamos ser deixar quando aí as uma pessoas outra conversa estiverem... já pré-marcada, hein? Então, agora, Maravilha. aproveitando o gancho dessa conversa aqui, foi a morte do Olavo de Carvalho. Eu fiz uma entrevista há alguns dias com o Jorge Chalub, em cima de um texto que ele escreveu para o site da revista Escuta, e aí você tinha feito uma entrevista também para o site Intercept, né? Deu uma entrevista para eles, que saiu no dia 29 de janeiro, e o título lá no Intercept era Delírios de Olavo de Carvalho aprofundam ideias surgidas nos quartéis brasileiros. E depois, no texto ali, tem uma referência a um texto que você escreveu para a agência pública, chamado Os Ecos do Orville, em 2021, o livro secreto da ditadura. Os dois links depois estarão aqui nas informações do episódio. Então, eu queria amarrar essas duas ideias que você desenvolve, que na verdade elas se relacionam, para juntar Olavo de Carvalho, essa suposta ou efetiva influência que ele tem no governo, essas relações internacionais com Steve Bannon, com o Dugin lá na Rússia, com esses movimentos de ultradireita, cristãos, esse ponto de ligação que ele tem com os muçulmanos, porque ele é um ex-muçulmano, ele já foi comunista, tem esse curso, uma influência considerável, razoável, não sei até que ponto é efetivo ou não no governo, com indicação de ministros, né, e assessores importantes do governo federal, e esse elo dele com militares, e aí a gente vai tocar numa questão que é o tal do Orville, que é, não vou nem dizer, vou pedir para você começar falando primeiro o que é o Orville, né? Como é que ele surgiu, em que contexto e qual é a importância dele quando a gente precisa entender os militares no Brasil. Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente entender o Orville, na verdade, a gente precisa dar um passo um pouco atrás, pelo menos até ali o contexto da campanha pela anistia, né, que vai ganhar força na segunda metade dos anos 70, mas vai se desenvolver de maneira mais intensa no pós-77. É, o parte significativa da campanha levada adiante pelos movimentos sociais, a partir da bandeira e da palavra de ordem, né, da anistia ampla, geral e restrita, passava pela estratégia da denúncia das violações de direitos humanos que haviam sido cometidas e seguiam sendo cometidas, né, pela ditadura militar. Essas denúncias, elas começaram a ganhar força, na verdade, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, mas aquele era um contexto de censura ainda muito forte no país. Então, primeiro a gente tem um movimento de denúncias no exterior, né? Você vai ter figuras como Márcio Moreira Alves,
como o Miguel Arraes, que vão construir redes de denúncias bastante potentes, né, no exterior, vão fazer com que a Anistia Internacional produza um relatório importante sobre o Brasil em 72. Enfim, essas denúncias começam a circular no exterior, e no âmbito da campanha pela anistia, ali na segunda metade dos anos 70, já no contexto da chamada distensão lenta, gradual e segura, ou seja, de uma pequena abertura, né, de possibilidade de amplificação das vozes das oposições, essas denúncias também passam a circular com maior intensidade aqui no Brasil, né, no próprio país. Denúncias fundamentalmente da tortura, dos assassinatos, né, das execuções sumárias e dos desaparecimentos forçados operados no contexto da repressão política do regime. A anistia de 79, como a gente sabe, ela, embora eu entenda que os movimentos sociais tiveram muita importância, e sem a atuação, né, da campanha pela anistia ampla, geral e restrita, o regime teria demorado mais para colocar a anistia na pauta da distensão. Então, essa mobilização foi importante para conseguir, talvez, acelerar o processo. Ela não foi capaz de alterar os rumos desse processo da abertura, e a anistia ela se deu em 79, então, na forma de uma lei que era exatamente a lei que interessava aos militares e ao regime, né? Ela fundamentalmente garante a não responsabilização dos torturadores, dos criminosos da ditadura, ao mesmo tempo em que não é ampla no sentido, né, da demanda dos movimentos sociais, ou seja, ela diz que aqueles acusados pelos chamados crimes de sangue não seriam anistiados. Então, aqueles que a ditadura classificava como terroristas, que eram fundamentalmente integrantes da luta armada, não eram beneficiados pela medida da anistia. Então, é uma anistia que não é ampla, ela é restrita, e ela é recíproca no sentido de que ela garante a impunidade dos militares. Apesar desse aspecto jurídico, né, da garantia da impunidade ser o elemento fundamental da Lei de Anistia de 79, ela não era só isso. Na verdade, ela tinha uma segunda dimensão que talvez fosse até mais importante, que era a tentativa do regime, dos militares, de impor um véu de silenciamento, de esquecimento sobre a sociedade em relação aos crimes do passado. Então, para eles não bastava garantir a não responsabilização, garantir que eles não seriam levados para a justiça. Para eles era muito importante garantir que o tema das violações de direitos humanos não ganharia amplitude, que as denúncias não circulariam, não ganhariam repercussão, né? Isso porque parte do objetivo da distensão lenta, gradual e segura formulada pelos militares, né, era produzir um efeito simbólico, um efeito narrativo de deslocamento do lugar das Forças Armadas na história do Brasil. Ou seja, a partir da ideia de que a violência, que não dava para negar que havia existido, né? A partir da ideia, então, de que essa violência havia sido produto de certos excessos individuais que eram uma resposta à violência da esquerda, as Forças Armadas tentavam tentavam afastar qualquer possibilidade de serem responsabilizadas institucionalmente também pela repressão. Então, por um lado, era a garantia da não responsabilização individual dos torturadores, mesmo que houvesse ali a admissão de que haviam existido, como eles falam, os excessos, né? Que a gente sabe que não eram excessos, eram violações sistemáticas. Mas, então, era preciso garantir a impunidade desses torturadores, mas era preciso garantir, fundamentalmente, o fato de que as Forças Armadas não seriam institucionalmente responsabilizadas pelo que havia acontecido no pós-64, né? Enfim, fazendo um rápido parênteses, parece muito algo que a gente vivenciou no ano passado, está vivenciando agora em relação à pandemia, né? Enfim, o papel do Pazuello como um agente individual que não representa a instituição Forças Armadas, e por isso o Rego Barros publicou isso recentemente no artigo no Poder 360, falando exatamente nesses termos, né? As Forças Armadas não podem ser responsabilizadas institucionalmente pelo que está acontecendo no país. Curioso Isso seria uma... Não, Oi? é curioso isso, porque isso me remete àquela frase do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, à Comissão Nacional da Verdade, antes da morte dele, em que ele fala exatamente o contrário, né? Que quem tinha que estar lá não era ele,
era o Exército Brasileiro, porque tudo que ele fazia era cumprir ordens e reforçou ordens totalmente legais, né? Olha que interessante. São as ambiguidades desse discurso, né? Porque ele, para se afastar das responsabilidades individuais, joga a bomba, né, no colo da Devolve, né? instituição. Mas eu acho que a gente pode até retomar esse ponto depois, porque eu acho que existem alguns, vamos chamar assim, alguns arquétipos, alguns tipos ideais de testemunhos de torturadores, né, de depoimentos de torturadores que vão operar justificativas diferentes, né, enfim, para legitimar a sua atuação no passado. Esse é um bom tema para conversa também. Mas, tentando voltar a retomar o fio da meada, porque eu ainda nem cheguei no Orville, eu acho que a anistia, então, tinha esse papel de impor um véu de esquecimento e de silenciamento. Acontece que, para os familiares de mortos e desaparecidos políticos, para os ex-presos políticos, para os movimentos de direitos humanos, esse pacto, né, porque os militares entendiam que a anistia seria um pacto, e de fato foi um pacto entre elites, né? Foi parte do PMDB topou a anistia da forma como foi, né? As elites econômicas toparam e quiseram a anistia da forma como foi, os dirigentes civis do regime queriam a anistia da forma como foi. Então, foi um pacto entre essas elites, mas que evidentemente excluiu essas vozes dissonantes que estavam organizadas ali em torno da campanha para uma anistia ampla, Só geral um e parênteses restrita. também, eu entrevistei, acho que há um ano e pouco, o Anivaldo Padilha, que era da AP, foi preso político, Uhum. torturado, exilado, e ele tem um papel importantíssimo na construção do projeto que resultou no Brasil Nunca Mais, a publicação do livro. Pois Ele é. morava em Genebra, né, quando tudo aconteceu, Uhum. e ele fala que morava nos Estados Unidos, ele se encontrou com o Brizola, e o Brizola era a favor da anistia. Então você tinha aquele momento também, as pessoas queriam voltar para o Brasil. Os caras estavam fora do país, já não aguentavam viver mais no exílio, e aí começaram a fazer concessões, né? Então vamos, olha, é a anistia possível, né? Vamos voltar. É. Vários setores, né? Por exemplo, tinha uma clivagem muito forte entre o movimento feminino pela anistia, que era liderado pela Terezinha Zerbini, e os comitês brasileiros pela anistia, né? Enquanto o setor mais próximo de uma oposição liberal democrática à ditadura, então, por exemplo, a OAB, a ABI, a CNBB, o próprio movimento feminino pela anistia, eles topavam essa discussão de uma anistia em etapas, ou então da anistia da forma que for possível e depois que se rediscuta os seus termos, né? Enquanto os setores, principalmente aqueles parte dos que haviam integrado a luta armada e estavam mobilizados mais em torno dos comitês brasileiros pela anistia, reforçavam a palavra de ordem da anistia ampla, geral e restrita e não topavam muito essa ideia enfim, da anistia da forma que for possível, né? Para eles era importante garantir a dimensão não recíproca da anistia, né? E a dimensão ampla e geral e restrita. Mas, a despeito dessas divergências que são normais, né, em qualquer mobilização social, em qualquer campanha, em qualquer movimento de massas, você vai ter atores com divergências pontuais, o fato é que, naquele contexto, as denúncias de violações de direitos humanos ganharam bastante amplitude e, para esses setores que não topavam o véu de esquecimento, né, que não haviam sido convidados para esse pacto de esquecimento e de silenciamento, a lei de anistia não impôs uma barreira para que as denúncias seguissem sendo feitas, né? Então, a gente vai ter uma série de iniciativas na primeira metade dos anos 80 de reforço dessas denúncias de violações aos direitos humanos. Duas delas muito simbólicas. A primeira delas, a denúncia feita pela Inês Etienne Romeu, em 81, sobre a existência de um centro clandestino de tortura operado pelo Centro de Informações do Exército em Petrópolis, né, a chamada Casa da Morte de Petrópolis, que, quando vem à tona, né, coloca em cena pela primeira vez, com muita força, embora esse termo, essa categoria já estivesse sendo usada ali durante a campanha pela anistia, mas coloca em cena pela primeira vez o discurso do revanchismo, né? A ideia mobilizada pelos militares e pelos dirigentes civis do regime, mas também por alguns outros setores das elites políticas que queriam construir ali um pacto
na transição que passasse, né, pelo esquecimento do que havia sido a violência da ditadura. Então, esse discurso do revanchismo aparece pela primeira vez como um discurso estruturado, com muita força, como resposta a essa denúncia da Inês, né? E essa Como eu palavra falei, o termo... revanchismo é incorporada a essa narrativa dos militares para... Exatamente. E narrativa, hoje, você vê que é um termo caro, né, os historiadores, mas que é uma tentativa da extrema-direita aí de transformá-lo em sinônimo de mentira, né? Você vê próprio na CPI lá da Covid, o pessoal da bancada do governo ali, a narrativa, olha só essa narrativa, como se fosse sinônimo de mentira, né? Pois é. No nosso caso, acho que o interessante é pensar a narrativa como, enfim, como um discurso, como um conjunto de representações, né, de formas simbólicas, de formas de classificação da realidade social, né? Então, esse discurso do revanchismo, ele vai ter muita força, ele vai aparecer com muita força em vários momentos ali da primeira metade dos anos 80, né? Eu falei que pelo menos dois grandes momentos colocam em cena essa discussão e essas denúncias das violações de direitos humanos. O primeiro a denúncia da Inês sobre a Casa da Morte de Petrópolis, e o segundo, pulando para o ano de 1985, a publicação do livro Brasil Nunca Mais, né, que você mencionou, que era um relatório, enfim, acho que todo mundo conhece mais ou menos a história, mas só falando por alto, era um grande relatório, né, produzido a partir de uma iniciativa extremamente corajosa de alguns advogados de presos políticos e de figuras envolvidas ali na militância na defesa dos direitos humanos, que basicamente usava as fontes, os processos recolhidos nas próprias auditorias militares, né, que haviam sido movidos contra os presos políticos, para documentar, para relatar as principais técnicas de tortura, os principais alvos da violência do Estado, enfim, era um primeiro grande relatório nos moldes do que seriam, por exemplo, os relatórios das comissões da verdade, né? Esse nome, Brasil Nunca Mais, era diretamente inspirado no título Nunca Mais do relatório da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas que havia sido instalado na Argentina depois do fim da ditadura lá. Enfim, para além desses dois grandes eventos que eu estou trazendo aqui com mais detalhe, mas a gente teve, por exemplo, a denúncia de que quadros da ditadura, né, que ex-torturadores estavam ocupando cargos nos governos estaduais, como aqui no Rio aconteceu com Walter Jacarandá, que era um bombeiro que havia servido no DOI-CODE, que, enfim, foi denunciado em 85 e no contexto dessas denúncias surgiu o Grupo Tortura Nunca Mais, né, a entidade, enfim, mais importante na luta por direitos humanos, por memória, verdade e justiça no país. A denúncia da Beth Mendes, né, a atriz, então deputada, de que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que a gente já mencionou também, havia sido seu torturador. Eles se encontraram no Uruguai, o Ustra era adido do Brasil no Uruguai, adido militar do Brasil no Uruguai, e a Beth Mendes estava participando de uma comitiva já no governo Sarney, e aí eles se encontram no evento oficial e ela volta para o Brasil e denuncia isso. Isso também causa uma enorme repercussão e, novamente, uma resposta por parte dos ministros militares de que aquele tipo de denúncia não cabia, era um revanchismo, porque era preciso garantir o esquecimento e o silêncio sobre o passado em nome da construção de um futuro de paz, etc. Bom, esse é o contexto que está colocado ali no pós-anistia, e é só dentro desse contexto que a gente consegue entender, então, finalmente, o Orville, né? O Orville, ele tem esse nome estranho que, na verdade, significa a palavra livro, ao contrário, né? Porque é uma referência direta ao Brasil Nunca Mais, né? Então, uma vez lançado o Brasil Nunca Mais, os militares entendiam que eles precisavam lançar o seu livro que fosse o oposto do Brasil Nunca Mais, daí o Orville, o livro ao contrário. Embora Oficialmente essa seria uma resposta, né, ao Brasil Nunca Mais. Exatamente. Embora haja uma centralidade evidente do Brasil Nunca Mais para que o Orville que o projeto do Orville fosse levado adiante, a gente tem hoje já documentos, por exemplo, a partir de um artigo das historiadoras
Ai, gente, me fugiu o nome agora, mas depois a gente coloca o artigo na descrição, mas é da Isabel e da outra historiadora, eu não estou lembrando o nome, infelizmente, mas, enfim, um artigo importantíssimo, publicado em 2012, se eu não me engano, chamado Nunca Foram Heróis, em que elas mostram como, enfim, a partir de documentos do CIE, né, do Centro de Informações do Exército, que já havia a ideia de lançar um projeto semelhante ao Orville, pelo menos desde 84. Então, ou seja, antes da publicação do Brasil Nunca Mais. Então, é evidente que o Brasil Nunca Mais ocupa um papel importante, mas o Orville, na verdade, precisa ser entendido não só como uma resposta pontual a esse lançamento desse relatório por parte das organizações de direitos humanos, mas como resultado de um projeto consciente e intencional por parte das Forças Armadas de que era necessário disputar, então, essa memória sobre o que havia sido a ditadura e qual era o sentido das violências de Estado que haviam sido promovidas naquele contexto, né? Enquanto você falava aí, eu pesquisei aqui. Nunca foram heróis a disputa pela imposição de significados em torno do emprego da violência na ditadura brasileira por meio de uma leitura do projeto Orville, da Priscila Carlos Brandão, Isabel Cristina Leite. Isso. Pedir desculpa à Cristina, à Isabel e a... Não, são muitos nomes, eu vou deixar também o link nas informações do episódio para as pessoas lerem. Isso, maravilha. Mas o Orville, então, surge nesse contexto, né? E ele, basicamente, é um compilado, né, de cerca de 1000 páginas. Hoje ele foi publicado em livro recentemente, no contexto ali do pós-Comissões da Verdade, e também é possível encontrá-lo hoje na internet, enfim, em vários links que circulam por aí. O Orville é um calhamaço de 1000 páginas que, em geral, na grande parte do Orville, é uma reafirmação das histórias oficiais, né, das versões oficiais das violações de direitos humanos. Enfim, é a reprodução de uma narrativa que a gente já conhece, né? De que as mortes foram um tiroteio, de que o Herzog se matou, de que não havia tortura. Mas, mais do que isso, ele tenta oferecer uma leitura sobre a história do Brasil, né? E é uma leitura a partir do que eles chamam de as tentativas de tomada do poder por parte dos comunistas, por parte do movimento comunista internacional. E Orville narra 3 primeiras tentativas. A primeira em 1935, com a chamada Intentona Comunista, né, que é um evento extremamente importante para a gente entender a construção de uma memória, de uma ideologia anticomunista no âmbito das Forças Armadas e principalmente do Exército. Enfim, o Exército até hoje faz eventos de rememoração às vítimas da Intentona de 1935. Acho que a gente fala até pouco desse caso. O Exército até hoje sofre de estresse pós-traumático, né, com esse evento. Não superou. Exatamente. A segunda tentativa de tomada do poder com o Jango, né, com o que eles chamam da República Sindicalista, né, o pré-64, e a terceira tentativa de tomada do poder, as guerrilhas urbana e rural na virada dos anos 60 para os anos 70. Qual a semelhança entre esses 3 eventos? A primeira, os comunistas haviam tentado tomar o poder com base, né, na força, né, com base nas armas, e o exército havia sido o último bastião da defesa da nação e dos seus valores. Só que o Orville fala também de uma quarta tentativa de tomada do poder, que estava ocorrendo naquele momento e que se desenrolava de uma maneira distinta das 3 anteriores, porque ela não era mais pela força das armas, mas sim pela tentativa de construir uma hegemonia cultural no âmbito da sociedade, para, com isso, desacreditar esse último bastião de defesa da nação, ou seja, as próprias Forças Armadas, e uma vez tomada, enfim, uma vez construída essa hegemonia cultural, uma vez realizada a infiltração em todos os meios de comunicação, nas universidades, nos meios de produção da cultura, uma vez construída essas bases, né,
sociais e culturais que destruiriam por dentro a tradição ocidental, a defesa da democracia, no sentido que eles entendiam a democracia, né? Então, aí sim os comunistas estariam prontos para tentar tomar o poder. E aí vem o ponto de inflexão, né? Que o Orville vai falar o seguinte: essa quarta tentativa de tomada do poder, embora não seja feita pela força das armas, ela é a mais perigosa. Então, o que há, na verdade, é uma reconfiguração da percepção das Forças Armadas sobre a forma pela qual ela deveria agir para proteger, para seguir sendo o bastião de defesa do Brasil contra a subversão. Enfim, o Orville vai tentar, então, ler todo esse processo da transição como o processo de construção dessa nova estratégia da esquerda. E vai reenquadrar, então, o problema do revanchismo, né? Porque o revanchismo ele deixa de ser só uma ação de, enfim, indivíduos interessados em rememorar o passado e passa a ser entendido como uma ação subversiva de tentar, mais uma vez, tomar o poder, né? Enfim, passa a ser lido como parte fundamental da quarta tentativa de tomada do poder. Não é à toa, portanto, que a resistência das Forças Armadas em relação a qualquer processo de promoção de memória, verdade, reparação e principalmente de justiça vai ser tão grande, né? A resistência das Forças Armadas em relação a esses temas, ela vai ser, enfim, extremamente forte, não só no contexto da abertura, mas ao longo de todo o regime da Constituição de 88, porque eles entendiam que promover políticas públicas voltadas para lidar com o legado das violências da ditadura seria, na verdade, parte da estratégia de tentar acabar com as Forças Armadas por dentro para avançar na estratégia de tomada do poder por meio da consolidação da hegemonia cultural. Então isso daí vai entrar exatamente num livro recente coordenado pelo Celso Castro, né, que é o livro do General Vilas Boas, o tuiteiro, e vai resultar na facada nas costas, né, por conta do relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas aí eu vou pedir para você amarrar isso, mas antes eu quero ler um trechinho do texto da matéria do Intercept, que foi um texto de abertura para apresentar a sua entrevista, né? Que aí, eu não sei se a pessoa que vai ser citada aqui, ela pode ser considerada, sei lá, uma espécie de ideólogo do Orville, né? Aí depois você esclarece. Mas aí, resumidamente aqui, o texto do Intercept fala o seguinte, que em abril de 89, um relatório confidencial do Exército, assinado pelo general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, afirmou que, com a lei de anistia, os líderes subversivos voltaram ao país, apoiados pela ala progressista da Igreja Católica, e estavam tentando dominar as instituições culturais e da educação com o ideário marxista do filósofo italiano Antonio Gramsci. Abre aspas. Pretendiam, assim, criar uma contra-hegemonia social, viabilizando as transformações que permitiriam a conquista do poder e a modificação da estrutura vigente. Fecha aspas, escreveu lá o general Coutinho. Depois ele enumera instituições de educação que supostamente teriam sido criadas ou estavam sendo apropriadas por agentes de esquerda subversivos, como o Centro de Educação Popular do Instituto, nem sei se é assim que pronuncia, SEDES Sapientia, e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Ou seja, ali estava a gênese do tal marxismo cultural, né? Esse cara foi buscar na história essas teorias de esquerda e, de alguma forma, não sei, você me corrige depois se a palavra estiver errada, deturpá-las para justificar as ações que eles consideravam ideais para combater essa ameaça comunista permanente que pairava sobre o Brasil. O que você pode comentar sobre isso e dizer se esse cara realmente é o ideólogo do Orville, como é que ele entra nessa história? Pois é, a gente tem algumas figuras importantes, né, ali no contexto de produção do Orville, embora seja sempre difícil localizar e mapear exatamente por conta da própria Difuso, né? natureza do projeto
que foi um projeto, enfim, secreto, né? Mas o Sérgio Augusto Avelar Coutinho certamente é uma figura fundamental nesse processo. Ele, enfim, ao lado de pessoas, de militares como Agnaldo Del Nero, enfim, de alguns outros, eles vão ser os caras que estão operando ali o Centro de Informações do Exército nesse momento, 84, 85, 86, e coordenar esse processo de elaboração do Orville, né? Embora, novamente, seja muito difícil localizar exatamente quem teve cada papel, não há dúvida nenhuma de que o Sérgio Avelar Coutinho foi importante nesse processo. No texto que É você interessante escreveu, pelo seguinte... no texto que você escreveu para a Agência Pública, só para complementar, você menciona ali que a coordenação dos trabalhos de reunir documentação do Centro de Informações do Exército ficou a cargo do coronel, esse que você citou, Agnaldo Del Nero Augusto. Exatamente. 3 anos depois surge o Orville, né? Ele teria sido encarregado disso pelo então ministro Leônidas Pires, que queria publicar o Orville, levou para o Sarney vetou, né? E aí depois começou a circular. Exatamente. Enfim, acho que é importante mencionar que a história do Orville, né, ela vem a público muito em função dos trabalhos do repórter Lucas Figueiredo, que obtém acesso a uma cópia do Orville, e, se eu não me engano, em 2007, começa a publicar uma série de matérias sobre o relatório, até que ele publica um livro chamado Olho por Olho, um livro bastante importante, que, enfim, é, sem dúvida nenhuma, a primeira obra a colocar o tema do Orville, né, no centro dos debates. E a partir daí a gente tem conhecimento, então, desse processo. Desculpa, naquele momento que sai o livro, você ainda é muito jovem, era criança naquele momento lá, mas você lembra daquele momento que saiu o livro, né? Meados ali da década de 2000, né? Ele já estava trabalhando. O Orville já era uma espécie de entidade, assim, já se falava em Orville, mas era tipo meio disco voador, todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu, circulava restritamente, ou já estava na mão de historiadores, o Lucas foi o primeiro jornalista a, de fato, conseguir uma cópia, que aí resultou no livro. O que você pode falar do que era o Orville naquele momento? Bom, o Lucas narra que já havia, que circulavam, né, falas sobre a existência desse projeto, mas, de fato, ninguém nunca havia publicado o Orville, né? Ninguém, que eu digo, nenhum repórter, nenhum historiador, nenhum pesquisador, né? Enquanto documento, né, integral, ele havia poucas cópias, ele estava na casa de poucas pessoas, como o Lucas narra, né? E então há um pioneirismo, um trabalho de repórter investigativo extremamente importante que ele faz naquele momento, que é obter uma cópia do livro e, a partir da publicização da existência do Orville, uma cópia é disponibilizada, então, no site do grupo Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma, né, que é um grupo coordenado por alguns desses militares de extrema-direita que se propõe exatamente a promover a memória de apologia à ditadura. Esse grupo Ternuma, que é ligado ao Brilhante Ustra, né? A Ustra, exatamente. Embora o site do Ustra provavelmente era o A Verdade Sufocada, mas ele tem relações com o Ternuma também. Verdade Sufocada, que é também o título de um livro dele, que se No vale livro dele. muito de documentação que está no Orville, e eu sempre gosto de lembrar uma entrevista do general Hamilton Mourão, vice-presidente, acho que ao Estadão, em que ele fala que os militares ajudaram muito o Ustra com documentos para a produção do livro, né? E eu sempre gosto de perguntar, mas que documentos, se o Exército diz que não existem documentos, né? Exatamente. Então seriam esses aí, né? Fica aí a pergunta mais uma vez. Exatamente. Eu acho que, e aí isso é importante retomar um pouco a forma como o Lucas Figueiredo apresenta esse tema no seu livro, né? Na medida em que a história que ele relata é a seguinte: entre 85 e 88, esse livro teria sido produzido no âmbito do CIE, do Centro de Informações do Exército, sob a coordenação do Agnaldo Del Nero. Em 88, Leônidas Pires Gonçalves, general do Exército, então ministro do Exército, teria levado o livro ao Sarney, né? E o Sarney teria vetado a sua publicação, e o Leônidas, então, teria, enfim, né, como bom soldado, teria aceitado a ordem, teria deixado o livro lá numa gaveta, e o Orville teria, então,
se tornado uma espécie de objeto quase fetiche, né, que circulava ali nas mãos de poucas pessoas, principalmente desses militares de extrema-direita da reserva, que haviam integrado a estrutura repressiva da ditadura e que se engajavam na produção de uma memória de apologia à sua própria atuação naquele período, né? Ou seja, seria um documento com poucas cópias, que não teria tido repercussão significativa naquele momento e que só teria vindo à tona, então, a partir de 2007, com um resultado desse processo Mas investigativo devia que o ter Lucas muita levou cópia, adiante. né? Que o Leônidas deve ter chegado lá no gabinete dele furioso, né? O Sarney não me deixou publicar, colocou na mesa e falou para os assessores: eu vou ali tomar um café e ninguém mexe nisso aqui, não, hein? Vou Ninguém voltar daqui a encosta, meia hora, ninguém ninguém encosta. pega, tá? E pronto. Pois é, eu acho que aí esse é o ponto que eu acho que eu tenho uma percepção um pouco distinta desse processo em relação à forma pela qual ele é narrado pelo Lucas Figueiredo, né? No sentido de que, e aí esses foram documentos que apareceram no contexto dessa minha pesquisa de doutorado, quando a gente começa a olhar documentos de 86, 87, 88, 89, que são documentos que a gente chama de relatórios periódicos mensais, né, que eram basicamente as compilações da inteligência que o CIE produzia a cada mês, os ecos do Orville ficam muito evidentes. Não só a lógica subjacente ao Orville, mas trechos do Orville estão circulando ali. Então, a gente vai ter relatórios periódicos mensais de 88 e de 89, principalmente, que vão falar explicitamente da quarta tentativa de tomada do poder, que vão falar explicitamente nos termos e da forma como isso está colocado no Orville, né? Ou seja, se é verdade que o Sarney mandou vetar o Orville e o Leônidas não permitiu a sua publicação na forma de livro, isso não significa, de maneira alguma, que as ideias do Orville deixaram de circular no âmbito do Exército, inclusive de forma oficial, porque esses relatórios produzidos pelo CIE não eram relatórios paralelos, digamos assim. Eles eram a produção da inteligência do Exército que servia para alimentar os oficiais mais graduados para que eles instruíssem a tropa a partir daquilo ali. Então... Desculpa, isso é muito importante. Até a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Que o Orville não é que ele deu início a alguma coisa, ele é resultado de uma escola de Exatamente. pensamento, de uma série de informações, atitudes que o Exército já praticava e foi compilado naquilo como uma possível resposta ao Brasil nunca mais e tal. Mas assim, eram ideias que circulavam entre os oficiais mais graduados, que eram instrutores também dos cadetes, né, lá na AMAN, naqueles cursos que os militares precisam fazer para serem promovidos e tal. Então, é exatamente isso que você falou, né? Era uma compilação e essas ideias estavam sendo incutidas na tropa desde que eles entram na academia ou na escola preparatória de cadetes lá. E você até, eu acho que é na pública que você entrevista o coronel da reserva Marcelo Pimentel, né? E ele falou, está lá no texto da pública, vou deixar o link, as pessoas podem chegar lá e ler, que quando ele era tenente, capitão, circulavam publicações, não é? E que essas ideias Exatamente. estavam ali, não é? O que você pode falar mais detalhadamente sobre isso? Pois é, eu acho isso bem interessante, porque são vários níveis, né? Primeiro, isso, né? Acho fundamental entender que o Orville não é essa resposta ao Brasil Nunca Mais de um dia para o outro. Pelo contrário, como a gente estava falando, ele só pode ser entendido dentro de um processo muito mais longo que remete, dependendo da temporalidade que a gente quiser usar, mas remete pelo menos à construção desse imaginário anticomunista no âmbito do Exército ali a partir de 35, né? Mas que vai beber da doutrina de segurança nacional, que vai beber dessa avaliação sobre a campanha pela anistia, sobre o sentido da abertura a partir do discurso revanchismo, etc. Com
esse ponto de inflexão, né, que é essa introdução da ideia da quarta tentativa de tomada do poder e da centralidade da questão da disputa pela hegemonia cultural. Então, o Orville precisa ser entendido dentro de um processo, um contexto maior, mas precisa ser entendido também a partir da especificidade que ele traz, que é essa dimensão da luta pela hegemonia cultural. Mas antes de chegar nisso, acho que é importante falar sobre isso que o Marcelo traz, que, bom, por um lado, esses relatórios do CIE mostram de maneira inequívoca que se o Orville não estava circulando enquanto um calhamaço de 900 páginas, ele estava circulando a partir desses relatórios oficiais do CIE que alimentavam a tropa, né? E aí é bem interessante que no início de 89, eu acho que eu começo o texto da Pública falando sobre isso, quem comandava o CIE era o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, e ele assina, então, ele promove uma mudança na forma, no formato dos relatórios do CIE. Ele deixa de ter a aparência datilografada e passa a ter uma aparência digitada, né, informatizada, a sua diagramação muda, começam a aparecer fotos, enfim, e ele fala explicitamente que esse era um... E é ampliada também a quantidade de cópias que circulavam desses relatórios. Então, para a gente ter uma ideia, no formato anterior, até o início de 89, cerca de 130, 140 cópias eram produzidas de cada um desses relatórios e essas cópias eram enviadas para as unidades militares que interessavam. A partir dessa mudança que vai se dar ali em fevereiro, março de 89, a gente começa a falar a gente vê indícios de que são cerca de 300 e poucas cópias que cada um desses relatórios tem. Então, há uma mudança na linguagem, no formato, na diagramação e na amplitude da disseminação desses relatórios. Eu vou E até o ler Avelar aqui, você Coutinho... fala o iniciozinho, que é importante, do seu texto lá na Pública, começa assim: no início de 1989, o chefe do Centro de Informações do Exército, CIE, general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, mudou o formato dos relatórios periódicos mensais, os Exatamente. RPM, do órgão para a difusão de conhecimentos destinados ao seu público interno, com alterações na diagramação, na linguagem e na distribuição. O militar tentava ampliar a influência dos chamados relatórios na formação, né, RPMs, na formação da tropa. Era um tempo de transformações no país e o Exército se estruturava para o novo momento, a redemocratização. Exatamente. Ele fala explicitamente que essas mudanças têm a ver com o reposicionamento do Exército no novo regime, né? Que era a tentativa de reposicionar sem abrir mão de se compreender como esse último bastião contra a ameaça subversiva. Então, esses RPMs, né, que ele vai falar explicitamente, que estão sendo alterados para que eles atinjam com cada vez mais força a tropa, né? Ou seja, é preciso, nesse momento de mudança, e que estão falando desse negócio de democracia, a gente precisa reforçar a unidade ideológica em torno de certos valores que as Forças Armadas precisam defender, e dentro desses valores, esse anticomunismo extremamente exacerbado, que entendia, por exemplo, que estava em curso uma quarta tentativa de tomada do poder. Então, são inúmeros textos que a gente vai ver nesses RPMs de 88, 89, 90, 91, né? A gente só tem acesso até meados de 91. Acho importante falar, esses relatórios são públicos, eles estão no Arquivo Nacional, eles foram para o Arquivo Nacional junto com a documentação do SNI, e se você entra com pedido de lei de acesso à informação para o Exército, pedindo os relatórios pós-91, eles falam que já foram destruídos, o que, enfim, evidentemente não deve ser a verdade dos fatos, porque é muito E difícil aí, imaginar. daqui a pouco morre algum general da reserva, coronel, e aí a família vai arrumar as coisas, acha lá um baú cheio de documento, né? Exatamente, exatamente. A gente sabe Até que... porque esse material, ele nunca é um documento único, né? Não, Cópias, eu né, estou eram falando aqui, são distribuídas, né? 300 cópias. Não, São não, mesmo assim, 300 o cara cópias, produz né? e manda uma coisa para um lugar, né? Todo documento Sim. do Exército, por conta da burocracia, ele exige, né? O carbono vai uma cópia para cá, para lá, para lá, para lá. Uhum. Então, E
é da natureza do tipo de atividade militar que não se destruam esses relatórios de informação e Até inteligência, porque né? no Mas, serviço enfim, público existe regra, né, para destruir documento, não é isso? exatamente, exatamente. Mas, enfim, eu acho importante mencionar isso porque são documentos públicos, qualquer um pode entrar lá no site do Arquivo Nacional e buscá-los, a gente pode até fazer um link e colocá-los, disponibilizá-los. Na matéria da pública já tem um link, qualquer um pode clicar lá e O acessar link esses documentos. das Vocês matérias podem... vão estar lá, as pessoas vão poder entrar. Agora, você, Isso. quando falou da história do anticomunismo aí que estava, eu queria só acrescentar, que é um gancho que a gente já estava combinado de falar, e você menciona num dos textos aqui, que no livro do Vilas Boas, editado pela FGV, conduzido a entrevista pelo Celso Castro, o Vilas Boas fala contra o politicamente correto, essa pauta de valores que ele diz que é uma coisa que não Uhum, existe no Brasil, racismo, né? Estão querendo importar, coisa que o Mourão também fala, querem importar problemas que não existem no Brasil. Imagina, ele uhum, tem um trecho que ele defende o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né, que sim. saiu corrido do governo para não ser preso, porque estava sendo investigado aí por favorecer crimes ambientais. E o Instituto Vilas Boas, né, que leva o nome dele, promoveu recentemente um evento ambiental com palestrantes negacionistas. Então, você vê que tudo que o Vilas Boas tem, você começa a ler o livro dele, é a doutrina de segurança nacional, é o Orville diluído de outra forma. O que você poderia comentar sobre isso? Isso porque ele, por muito tempo, foi considerado um legalista, né? Alguém da ala razoável, da ala, enfim, democrata das Forças Armadas, inclusive por setores da esquerda, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria retomar só o fio da meada sobre o que o Marcelo falou, porque a gente está falando da circulação oficial das Sim, ideias do isso. Orville, e o Marcelo menciona outras iniciativas que faziam essas ideias circularem também. Então, por exemplo, os jornais alternativos não, né? Os jornais produzidos por militares, por exemplo, Letras em Marcha, o Ombro a Ombro, eram publicações que circulavam amplamente nos quartéis e que, hoje a gente tem acesso a algumas cópias de algumas dessas publicações, você vê novamente reproduções, enfim, integrais, não das 900 páginas, mas de alguns trechos do Orville, das ideias do Orville, fundamentalmente. Né? Esses E jornais, chegou a eles ser eram criado... iniciativas pessoais, não era uma coisa oficial, né? Então, esses eram iniciativas de associações militares que começaram a ser criadas naquele momento, né? De novo, nesse contexto de reorganização desses setores no pós-ditadura. Né? Bom, estamos vivendo um novo regime, o que a gente vai fazer? Como a gente vai se organizar? Bom, agora a gente precisa se organizar em associações, né? Por exemplo. Então, você vai ter essas associações militares, como depois vai ser o Ternuma, como o Ombro a Ombro, o Letras em Marcha, o Grupo Guararapes, o Grupo Inconfidência, uma série de organizações de militares de extrema-direita que vão ser construídas, né, vão ser construídas ali a partir da virada enfim, a partir da segunda metade dos anos 80, que também vão produzir seus materiais, vão fazer seus eventos, sempre num lugar muito difícil de você entender se ele não é um lugar né, institucional, porque eles vão argumentar que é uma associação civil, né, talvez de militares da reserva, mas em seus eventos estão figuras como o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, o ministro da Marinha. Então, existe esse boom de associações e entidades criadas por militares, e existe a publicação de livros por parte de militares também, como, por exemplo, o Rompendo o Silêncio, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é publicado ali em 87, 88, se não me engano, 87, como resposta às denúncias enfim, que a Beth Mendes havia feito sobre ele. Parte desses livros vai mobilizar também documentos que embasam o Orville e, mais uma vez, as ideias que estão no Orville. Então, o que a gente vê é que o Orville não é um objeto isolado, né? Ele não é só um livro de 900 páginas que foi colocado numa gaveta e foi esquecido durante algumas décadas. Não, ele é, evidentemente, um objeto importante, um artefato importante desse processo, mas a gente só pode compreendê-lo quando a gente entende esses RPMs que tem um estatuto oficial, inquestionável, essas associações, esses livros, né? É esse caldo, digamos assim, que a gente precisa
ter em mente quando a gente pensa no Orville. E, por exemplo, né, a gente vai ter, e eu quero falar principalmente essa coisa das associações, porque, enfim, para chegar num ponto que é fundamental da nossa conversa. Em 87, vai ser lançada uma entidade chamada Associação Brasileira de Defesa da Democracia, ABDD. No evento de lançamento, a gente vai ter figuras como o Agnaldo Del Nero, o Renato Brilhante Ustra, irmão do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o tenente-coronel responsável por produzir o primeiro documento, ainda em 84, que vai dar a ideia do Orville, que é o Esse tenente-coronel irmão do Romeu. Ustra também é militar, não? Militar também. O Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Esse processo de lançamento da ABDD está bem documentado no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil fez um acompanhamento interessante disso na época. E num dos eventos da ABDD vai ser chamado um professor da ESG chamado Jorge Boaventura. E aí, de novo, né, a gente volta para essa circularidade. Em 84, eu mencionei que as historiadoras, né, a Isabel e a Cristina, é Cristina, né? Desculpa, meu Deus, eu tô ruim com esse nome hoje. Deixa eu pegar aqui certinho, peraí. E ela foi super importante, ela me ajudou muito na tese. É Priscila Carlos Brandão Priscila, Antunes. gente. Priscila e Isabel. Nesse artigo da Priscila e da Isabel, elas mostram um documento de 84, que é um documento que é a primeira formulação da ideia de um projeto tipo Orville. Esse documento faz uma referência a um pensador para justificar as suas ideias, que é o Jorge Boaventura, professor da ESG, que é o mesmo cara que vai estar nesse evento de lançamento da ABDD e vai fazer uma fala em que, além de chamar o Rousseau de cretino, e essa é a manchete que a Folha dá, ele vai falar sobre Não se sabe as se a ideias. Folha deu a manchete apoiando ou criticando, Pois né, é. o que ele falou. Pois é. Mas ele vai apresentar, isso a gente está falando de 87, a ideia de que o Antônio Gramsci era o novo intelectual formulador das estratégias da esquerda. Então, o que a gente está percebendo é que, primeiro, que essa cronologia é muito embaralhada, né? A gente está falando de 85, 86, 87, 88, e talvez ainda seja necessária muita pesquisa empírica, então, eu incentivo os historiadores, jornalistas a se mergulharem nesse evento para compreender um pouco melhor a sequência. Mas o que está acontecendo na segunda metade dos anos 80, enquanto o Orville está sendo produzido? Esses militares de extrema-direita, eles estão recebendo uma influência que vem de uma ideologia neoconservadora norte-americana, que também está ganhando força nos anos 80. Governo Reagan, né? Exatamente, no governo Reagan. Existe um artigo do professor Carlos Eduardo Pinto, professor do Instituto de Economia da FRJ, chamado A Loucura como Método, em que ele traça um pouco essa... Enfim, excelente nome para ser entrevistado aqui. Eu já vou anotar aqui. Ele vai traçar um pouco as origens ideológicas do pensamento da extrema-direita, enfim, atual e dos militares, né? E vai localizar a importância disso que era chamado nos Estados Unidos como uma subdivisão lá do pensamento conservador, que eram os chamados paleoconservatives, algo assim. Mas, basicamente, nos anos 80 está sendo formulado pela direita norte-americana, pelos conservadores norte-americanos, essa ideia da luta pela hegemonia cultural, do marxismo cultural, né? E esses militares estão bebendo nessa fonte. A gente não sabe exatamente como essa ideologia chega aqui, pelas mãos de quem é o primeiro a trazer, embora me pareça que essas duas figuras, Jorge Boaventura, professor da ESG, e Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, são os primeiros a colocar isso no mundo, né? O Jorge Boaventura nesse lugar de intelectual, de formulador. Jorge Boaventura, que tem um livro chamado O Ocidente Traído, que poderia ser um livro publicado pelo Olavo de Carvalho, e o Sérgio Augusto de Avelar Coutinho ainda dentro do Exército, né? Ainda Queria numa só posição fazer um institucional. parêntese que nesse período histórico aí que você está citando, 85, 6, 7, 8, 9, surge uma figura muito importante na história do Brasil, que é o capitão
Jair Bolsonaro, que escreveu um artigo para a revista Veja reclamando dos baixos salários, e depois é enrolado numa confusão de que ele teria planejado explodir bombas em instalações militares como forma de pressionar reajuste de salário. E ele é abraçado por figuras como Newton Cruz, que havia sido chefe do SNI Exatamente, do Figueiredo. Então, as coisas que exatamente. aparentemente estão desconexas, quando você começa a juntar os pontos, elas vão formando uma figura interessante. Exatamente. E que que começa a circular nesses espaços, né, dos clubes militares, enfim, dessas associações de extrema direita. Enfim, eu acho que esse é outro tema a ser discutido, que é esse afastamento, né? Essa ideia de que você pega aquela frase do Geisel na entrevista que ele dá ao CPDOC, né? Que o Geisel fala que o Bolsonaro é um mau militar, para Sim. falar, não, o Bolsonaro era repudiado pelas Forças Armadas, né? Quando talvez a gente levar a sério, né, o que pessoas como Pinheiro estão falando, pessoas como Marcelo Pimentel estão falando, talvez a gente entenda que tem talvez um jogo de cena um pouco mais forte, né, do Geisel construindo essa sua figura de Já democrata, né, do era responsável a pela guerra híbrida abertura. em andamento naquela entrevista ao CPDOC. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado ao ouvir essas fontes e comprar o que elas falam pelo valor de face, né? Metodologicamente é muito delicado. Então, talvez essa ideia de que o Bolsonaro era visto como uma figura repudiada nas Forças Armadas, era considerado pela instituição como um mau militar, ela precisa ser um pouco relativizada. A Até o gente vai livro ter, do por Luiz exemplo, McLuff Carvalho, né, do Cadete ao Capitão, o Cadete e o Capitão, em que ele reconstitui o processo lá no Superior Tribunal Militar, ele relata, né, que o Bolsonaro, depois do artigo, ele era aclamado, né? As pessoas, lógico, não exatamente, falavam publicamente, mas agradeciam, porque havia uma pauta legítima também, né, de categoria que ele estava exatamente. lutando, né? Só que ele já tinha esse viés aí, vamos planejar explodir bomba, e aí é aquela história, né? Ele já era um cara identificado, né? Já estavam de olho, olha, esse cara aqui vamos acompanhar porque em algum momento do futuro ele pode nos interessar. E a gente tem, por exemplo, quando o Bolsonaro é eleito pela primeira vez vereador aqui no Rio, declarações do Figueiredo parabenizando, né? Então, é isso, é uma história um pouco mais complexa. Mas, para retomar, né, só para a gente fechar aquela coisa da ABDD, eu acho que essas duas figuras, Jorge Boaventura e Sérgio Augusto Abelar Coutinho, são figuras fundamentais, e é isso, a gente precisa entender como esses caras estavam lendo essa influência norte-americana e estavam importando para o Brasil, né? Então, embora no Orville não apareça o termo marxismo cultural e não haja nenhuma menção a Gramsci, toda a ideia que estrutura a leitura presente no Orville sobre a quarta tentativa de tomada do poder tem a ver com essa percepção de uma mudança na estratégia de atuação das esquerdas na tentativa de obter a hegemonia cultural e tomar o poder, então, por essa nova via que não a via das armas. A menção a Gramsci, pela primeira vez, ela vai aparecer num desses relatórios periódicos mensais de 89, em um texto assinado pelo Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, né? Então, não aparece no Orville, cujos trabalhos foram finalizados em 88, mas já aparece em 89 no RPM. Em 87, nessa matéria da Folha, a gente vê que o Jorge Boaventura está falando sobre isso num evento na presença do Sérgio Augusto. Então, não dá para dissociar o Orville enfim, desse pensamento conservador que vai formular a noção de marxismo cultural como a nova estratégia da esquerda de tentar chegar ao poder por meio da obtenção de uma hegemonia cultural, supostamente inspirados agora não mais em Lenin, mas sim em Gramsci. E aí eu Porque aí acho que a gente você vê chega... trechos do Orville, eles vão sendo inseridos em textos, em livros, em artigos, em entrevistas, e aí não sei se era isso que você ia comentar agora, que a gente chega ao Olavo de Carvalho. Não sei se é esse o momento de Era inserir essa ele, figura, que aí você exatamente. aí eu vou te pedir para dizer como é que o Olavo entra nessa história, como é que ele se conecta aos militares. Pois é, eu fui bastante... Enfim, na minha pesquisa é isso, né? Eu vou até 88, eu não sou um especialista na figura do Olavo,
embora você entrevistou o Jorge, né? Eu seja muito... Jorge Chalub. Eu tenho uma profunda admiração por aqueles que têm a capacidade de se especializar na figura do Olavo, porque mas enfim, eu ia falar que haja estômago, mas eu li Ele falou isso, ele falou, inúmeros então tá relatórios dito. militares e também haja estômago. O que ele falou? Ele falou haja estômago também, né? Então Não, é já isso, te haja livrou estômago. de falar isso. Pois é, mas eu também precisei de estômago para ler esses relatórios militares. Mas, enfim, eu estou querendo dizer isso porque eu acho que essa é uma lacuna empírica, digamos assim, de pesquisa que precisa ser melhor preenchida, ou seja, como se dá o início dessa relação entre Olavo e militares, né? Porque os primeiros livros do Olavo vão sair ali na primeira metade dos anos 90, né? Os primeiros livros contendo essas ideias, e não há nenhuma menção explícita a, a algum tipo de relação com os militares ou algum tipo de influência militar. Claro que também esse é o tipo de coisa que às vezes nem sempre se fala, né? Mas, enfim, até um colega lá da UERJ, o pesquisador Raul Nunes, abriu essa conversa comigo quando logo depois da morte do Olavo, quando eu postei sobre essa influência militar, né, no pensamento dele, argumentando exatamente isso. Os primeiros escritos do Olavo não nos permitem afirmar que ele estava conversando com esses militares de extrema-direita e foi dali que ele aprendeu, por exemplo, sobre o marxismo cultural. Pode ser que ele tenha recebido essa influência dos conservadores norte-americanos por outras vias, né? Ou seja, a questão da origem, ela é talvez ainda difícil de responder. Agora, o Piero vai mostrar no livro dele como ao longo dos anos 90, essa aproximação, para usar um termo caro aos militares, essa sinergia vai ganhar muita força, né? Então, essa aproximação vai acontecer ao longo dos anos 80, embora a gente não possa, pelo menos até onde minhas pesquisas foram, eu não possa cravar que o Olavo foi num evento de uma dessas associações e aprendeu tudo com os militares, embora a gente não possa cravar isso, a gente pode cravar, sim, que houve uma aproximação, uma convergência de interesses, uma retroalimentação do Olavo e dos militares ao longo dos anos 90, que vai redundar, por exemplo, no fato de que Olavo de Carvalho vai receber a medalha do Pacificador, né, que é a maior honraria do Exército Brasileiro no fim dos anos 90. Ele se torna palestrante, né? Escola Superior de Guerra, passa a circular nesse meio, e aí eu me lembro agora se é na matéria da Pública ou lá no Intercept, que você fala que em 99, 10 anos depois do texto do general Coutinho, Olavo de Carvalho publica no Jornal da Tarde um texto intitulado Máfia Gramsciana, em que ele acusa um jornal de fazer propaganda ao veicular um caderno sobre Gramsci, cuja temática era ocupar espaços até que as vozes dissonantes, no caso da direita, né, fossem excluídas, né? Exatamente. Sem dúvida, essa aproximação vai acontecer, né? Tem o projeto sobre a história do Exército que o Olavo vai coordenar com financiamento da Odebrecht, tem as palestras dele na Escola Superior de Guerra e nos clubes militares. Então, isso vai, sem dúvida nenhuma, se fortalecer ao longo dos anos 90. A minha forma de entender esse processo é de uma alimentação recíproca, né? Me parece que para o Olavo era muito interessante estar próximo dos militares, e para os militares era muito interessante ter alguém civil, supostamente um intelectual, né? Supostamente um pensador. Acho que um intelectual no sentido gramsciano do termo, a gente pode até dizer que ele era, né? Um formulador dessa extrema-direita, eu não vejo problema em chamá-lo assim, embora não um intelectual do ponto de vista da qualidade da sua produção, supostamente filosófica, mas intelectual no sentido de que era um formulador dessa extrema-direita, né? Era muito interessante para as Forças Armadas, para esses militares, ter alguém com amplo espaço na imprensa, né? Porque o Olavo tinha um amplo espaço na imprensa, ele era colunista do Globo, ele era colunista da Folha, ele escrevia na Veja, que se dispusesse a vocalizar esses ideais, essas ideias, essas noções, né?
Então, me parece que essa alimentação recíproca se dá por essa convergência de interesses ao longo, principalmente, dos anos 90, né? Importante destacar, depois ele é abraçado pela editora Record, que Sim. no livro já falei algumas vezes, da Camila Rocha, Rocha. Menos Marx, Mais Mises. Ela entrevista o Carlos Andreasa, que era um dos editores da Record. E ele fala, né? Nós repaginamos o Olavo, da capa ao texto, porque identificaram uma demanda reprimida no país por livros de conteúdo de Uhum. direita. Então, e aí ele vira um best-seller, né? Até hoje os livros dele são super vendidos, né? Então, e aí você Exatamente. vê que assim, esses jornais todos aí que você citou, eles são que os donos das empresas, as famílias são também sócios e fundadores e participantes do Instituto Liberal, Instituto Mises, né? Milênio. Milênio, esse pessoal está todo conectado. Pois é. Então, eu acho que é aí que a gente começa a chegar na discussão da famosa divisão das alas, né? Porque quando a gente chega no governo Bolsonaro e se constrói essa ideia, e a imprensa tem um papel gigantesco na consolidação de uma suposta separação de um governo entre alas, né? O Olavo, e é quando o Olavo, embora ele já tivesse uma projeção muito grande, ele se torna uma figura extremamente conhecida como o ideólogo do Bolsonaro, né? Como os olavistas, né, são os seguidores da ala ideológica, né? E a contraposição a isso aparece em outros dois pontos. A ala técnica, que é o Paulo Guedes, né, que é um sujeito que não tem vinculações e interesses políticos, ele é eminentemente técnico, né? Que, evidentemente, essa elaboração, né, da agenda econômica ultraliberal como uma agenda técnica tem a ver com a convergência de interesses da grande imprensa com essas medidas, com essa agenda, mas aparece esse terceiro polo como contraponto à dita ala ideológica, que é a ala militar. A ala militar também aparece como uma ala técnica que não é contaminada, digamos assim, pelo olavismo. E eu acho que é nesse sentido que é importante retomar essa história do Orville, retomar esses contatos dos anos 90 e mostrar que os quartéis, na verdade, foram espaços importantíssimos de reprodução dessa ideologia que alimenta isso que a gente chama de ala ideológica, né? Ou seja, uma separação entre ala militar e ala ideológica é absolutamente equivocada do ponto de vista de que esses militares compartilham, em grande medida, ou, né, integralmente, da visão de mundo, do imaginário, da ideologia dessa extrema-direita que passa a ser representada pelo Olavo de Carvalho, mas, né, ganha um tom mais escatológico, talvez, mais escrachado, mas, no limite, a gente está falando de um imaginário, de uma visão de mundo, de uma ideologia que são extremamente convergentes, se não a mesma, né? E aí, acho que aqui, inclusive, para não deixar sem resposta, um bom momento de retomar o livro do Vilas Boas, né? Que é isso que você falou. O Vilas Boas, naquele livro, deixa muito claro a influência da ideia do marxismo cultural na sua própria concepção de mundo, né? Porque nessa perspectiva, né, ideológica, marxismo cultural e politicamente correto são categorias muito próximas, né? São categorias de acusação muito próximas, né? O politicamente correto é uma manifestação do marxismo cultural, que as duas categorias são formas de dizer o seguinte, na percepção desses atores sociais, né? São tentativas da esquerda, dos subversivos, dos comunistas, de, por dentro da cultura,
né, por dentro das tradições, romper as bases da tradição ocidental, romper as bases da civilização cristã, romper as bases de uma certa ideia de democracia liberal que eles defendem, né, e por dentro da cultura, então, promover a subversão dos valores, dos costumes e caminhar na direção da tomada do poder. Então, o Você é a marxismo favor da cultural... família ou você defende o Golden Shower? Tem que escolher. Exatamente. Então, é isso, marxismo cultural, politicamente correto e quarta tentativa de tomada do poder são categorias que operam aí funcionando da mesma maneira, né? É por isso que quando a gente lê o Vilas Boas, quando a gente lê o Olavo, não dá para não pensar no Orville, né? Não dá para não Porque a gente pensar estava até nesse... falando um pouquinho antes de gravar, que aí eu queria retomar, que tem exatamente a ver com isso, que o Olavo, aparentemente, ele não tem ideias originais, né? Tudo que ele está apresentando e falando é como se fosse um Orville repaginado, né? Tudo que foi compilado no Orville está sendo diluído, e se você pega falas do Bolsonaro, fala de ministros, fala dos militares, tudo aquilo que estava compilado no Orville, ele vai sendo distribuído e falado e inserido ou numa entrevista, ou num artigo, ou numa fala, ou lá no cercadinho do Bolsonaro. E aí eu queria lembrar a entrevista do Olavo de Carvalho ao Pedro Bial, abril de 2019, eu separei um trechinho aqui, em que o Bial pergunta para o Olavo, não havia um plano seu, Olavo, de formar uma geração liberta das amarras do pensamento marxista, leninista? Aí o Olavo de Carvalho responde, do meu trabalho eu só esperava resultados depois da minha morte. Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Um negócio totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargo de governo. Quer dizer, estatisticamente é natural que alguém busque emprego no governo e os caras acham que é um plano meu, um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso tudo é fantasia. E em outro momento, o Olavo fala, a alta cultura brasileira estava destruída e eu planejei restaurá-la, mas restauração disso precisava de 30 ou 40 anos. Talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando realizar isso agora. Isso é fantasia total. Aí você pega essa fala aqui, o que tem aqui no meio? Você tem o Orville, né? Você tem o Orville. Em outro momento da entrevista, ele fala que como é que você muda a questão toda? Você tem que controlar as universidades. Mas como é que você controla a universidade? Na hora que você vai decidir que tese de doutorado vai ser realizada e que dissertação de mestrado vai ser feita. Então, você começa a rejeitar quem tiver ideias de trabalhos de esquerda e você só prova de... Então, daqui a alguns anos, você vai começar a ter professores universitários de direita, né? E aí tem um assessor dele que pediu, foi o único que teria pedido demissão quando o Vélez Rodrigues foi demitido do Ministério da Educação, que é o Silvio Grimaldo. Ele estava encarregado o quê? De escolher livros para crianças de 6 e 7 anos na rede pública, quando ele era assessor lá no Ministério da Educação. Então você tem toda uma lógica aqui de Orville, que é uma coisa duradoura, e tem essa coisa dele de ser personalista, culto ao Olavo, né? O meu pensamento só vai acontecer depois da minha morte, que aconteceu agora, e agora vai ter uma outra etapa, né? O pós-Olavo, né? E aí eu queria que você amarrasse isso, Orville, essas coisas que não são nada originais. O Olavo, na verdade, ele foi o quê? Cooptado pelo tal do Partido Militar, pelos militares, e ele virou esse amplificador, né, esse alto-falante dessas ideias, porque se você pega tudo que ele fala, é a mesma coisa, repaginado, um rebranding, ali que a editora Record utilizou. E como é que vai ficar agora, né? Como é que é esse mundo pós-Olavo e que papel vão desempenhar figuras como esse Silvio Grimaldo, que eu conheço nada dele praticamente, e tem outra figura importante que está lá no governo, no Palácio do Planalto, que é o Felipe Martins, né? Que é um cara que faz gesto supremacista atrás do presidente do Senado, não acontece nada, a justiça entende que ele estava só realmente arrumando a lapela, e que, não sei, vai começar a disputar o legado de Olavo e vai ser o herdeiro intelectual.
não sei, muita coisa separada aí, solta, né? Vamos ver se você consegue amarrar. Você trouxe alguns exemplos, né, dessa aparição, digamos assim, da lógica do Orville na fala do Olavo, mas também em momentos, né, do próprio governo. Eu me lembro que, se eu não me engano, isso está no texto da Pública, em uma dessas ocasiões em que o conflito entre o Bolsonaro e o STF escalou, talvez tenha sido na ocasião em que enfim, houve aquela coisa, né, sobre uma eventual apreensão do celular do Bolsonaro, e o Heleno fez aquela nota golpista. Foi ou nesse dia ou no dia que o ministro da Defesa sobrevoou um ato golpista. Enfim, a ocasião não sei exatamente, mas eu lembro de uma nota, e aí esse foi um dos momentos que me chamou mais atenção ao longo desse processo dos últimos anos, uma nota emitida pelo Bolsonaro, em que ele fala explicitamente que o Supremo não poderia avançar na tentativa de tomada do poder. Então, foi uma mobilização expressa do vocabulário do Orville para além de uma mobilização cotidiana da lógica que está presente ali, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro e essa extrema-direita que está com ele pensam a partir desse imaginário, né? E aí me parece que, indo para a resposta, né, sobre o pós-Olavo, dentro de um escopo mais limitado que me cabe, né, eu fico me perguntando sobre os militares, né, para além do Felipe Martins, para além desses assessores que foram alunos deles, né, em que medida a gente vai conseguir desolavizar os militares. E aí a pergunta se torna mais importante, porque todo o argumento que a gente está construindo aqui é que exatamente eles não são olavizados, né? Eles Militarizaram militarizaram o o Olavo, Olavo. né? O Olavo, até Ou eles porque olavizaram o Olavo, na né? entrevista ao Pedro Bial tem um momento, eu até separei aqui o trecho, em que o Olavo fala que o seguinte, em relação ao acesso aos militares, né? Eu não tenho acesso a todos os dados. Quando o Bial pergunta o que os militares, ele pensa que os militares vão fazer, eu não tenho acesso a todos os dados. Eu não sei o que esses generais estão conversando. 15 anos atrás eu sabia, eu tinha contato com militares, estava no meio deles, trabalhando com eles, olha só, trabalhando com eles. Agora faz 13, 14 anos que perdi o contato com eles. Eu não sei o que eles estão tramando. É dizer, é como se os militares tivessem aberto o acesso, garantido o acesso do Olavo, está aqui no núcleo duro, do que pensando, e você vai divulgar e falar e tal. Agora não tem mais acesso. Eu não sei o que aconteceu em algum momento que houve esse afastamento, e aí durante o governo Bolsonaro, no começo ali, aquela baixaria dele ofender os generais e tal, né? Então, mas você E vê, né? também, É isso. Os militares abriram a porta e depois fecharam a porta. exatamente, aqueles xingamentos, enfim, de baixíssimo nível, toda aquelas celeumas, né, entre o Olavo e determinadas figuras militares funcionavam muito bem, né, para construir essa divisão, para consolidar essa divisão das alas, né, A para tal da guerra consolidar a ideia híbrida, de né? Para quem acredita na guerra híbrida, é um prato cheio. para consolidar a ideia de que havia um Uma divisão, núcleo né? ideológico alucinado e um núcleo militar razoável que estava ali para moderar o Bolsonaro ou alguma coisa do tipo, né? Aí é que eu te peço para você comentar antes de falar do Felipe Martins, que é uma figura que vai ficar também 30, 40 anos, 50 anos aí dando trabalho, né? Mas você menciona o Santos Cruz, que eu acho uma figura muito interessante, que ele desde o começo ele entra no governo apresentado como uma âncora moral, um cara sério que vai colocar freios ali, não vai deixar nada de ruim acontecer. E aí tem uma palavra que você usa, que tem um vídeo dele na época da campanha e que não sai de circulação, volta e meia eu também publico de vez em quando aí, em que ele pede voto no Bolsonaro.
Ele diz que votar em Bolsonaro é votar na democracia, nos direitos, e votar no Haddad é votar na corrupção, na ditadura, no comunismo, não sei exatamente as palavras dele. Ou seja, o Santos Cruz ele nunca foi moderado, mas é a imagem que se tenta construir dele. E aí eu puxo essa história que você estava falando também da questão do partido militar, a tal da guerra híbrida, temas que dividem muito as opiniões, né? Muita gente considera bobagem ou teoria da conspiração. Aí eu queria te ouvir, o que, que você acha dessas ideias, porque você tem antropólogos, historiadores, cientistas políticos muito sérios estudando isso, né? E se você pega manuais de contra-insurgência, né? Aí é aquela teoria da conspiração está numa linha muito tênue com o que de fato está acontecendo, de forma que você não saiba que está acontecendo, que você não perceba que está sendo usado, né? E aí, como é que isso se encaixaria? Santos Cruz, nesses movimentos que ele tem um momento que ele está todo dia na mídia, todo dia ele dá entrevista, fala para a Globo News, dá entrevista para jornal, faz tweet, aí o cara some. O Sérgio Moro vai ser candidato a presidente, o cara sumiu. Aí o Moro não decola, aí agora vem o Barra Torres, almirante lá da Anvisa. Aí o cara, aí já começa a sair matéria que ele não leva desaforo para casa, ele exigiu desculpas do presidente e gente defendendo a candidatura dele. Aí o cara recua de novo. Aí vem uma outra figura, aí é o Bolsonaro agora quer o Braga Neto como vice. Mas aí o Centrão não quer porque o Braga Neto é o laranja do Bolsonaro. Umas coisas que não fazem sentido. Mas se você começa a olhar a dinâmica, as coisas ficam meio estranhas assim, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso aí, pegando o gancho do Santos Cruz, né? Supostamente um moderado que ele não é. Pois é, eu acho que, independente dos debates conceituais no âmbito da ciência política sobre o que define ou não um partido, se o conceito de partido militar é ou não válido, eu acho que contribuições, por exemplo, como a do próprio coronel Marcelo Pimentel, são extremamente importantes por deslocar um pouco o olhar que a gente tem sobre os militares, né, que costuma ser esse olhar que compra, como a gente estava falando, essas movimentações pelo seu valor de face, né? Então, que aceitam com muita facilidade, né, determinados sentidos atribuídos às movimentações políticas dos militares, que, na verdade, são, por natureza, muito opacas, muito difíceis de serem compreendidas na sua totalidade, né? Então, ignorar a existência de uma ação estratégica por parte dos militares, ou desprezar a existência desse tipo de movimentação, nomeando como teoria da conspiração ou qualquer coisa, me parece muito pobre, muito raso, analiticamente falando, né? Acho importante sinalizar que, como qualquer ator social, os militares se organizam, pensam suas estratégias, formulam suas estratégias, agem no mundo, né? E tem as suas ações constrangidas pelos outros atores também, né? Eles não são evidentemente onipotentes. O sentido que eles buscam atribuir a determinados fatos, a determinadas ações, não vai ser necessariamente comprado, né? Não é uma e não me parece que nem, né, para pensar nas figuras que têm se colocado publicamente com mais força, né, a partir desse debate. Nem o Marcelo, nem o Piero estão falando que eles são onipotentes ou tudo que eles pensam dá certo, né? Pelo contrário, eles também vão se reposicionando, reformulando as suas estratégias na medida em que as coisas caminham para uma ou para outra direção, né? É o Piero, só para quem Então, não sabe, o Piero Lerner, que é um antropólogo, e ele tem se dedicado ao estudo de guerra híbrida. Teve uma entrevista recente que eu fiz com ele, vou deixar o link também. Ele mesmo não concorda totalmente com a ideia de partido militar, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que talvez as análises, né, que focam muito nos militares, às vezes tendem a aparecer numa primeira vista, né, como talvez
conspiratórias, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que essa acusação de teoria da conspiração, ela é muito boa, né, para você deslegitimar uma certa lente analítica. Então, por muito tempo, por exemplo, para retomar um pouco o fio do tipo de assunto que eu fico mais confortável de falar, mas por muito tempo, que é mais historiográfico, né? Por muito tempo, as análises do René Dreyfus, que foi um cientista político que pesquisou a ação do IPES e do IBAD, que foram duas entidades empresariais fundamentais para o golpe de 64, para a articulação do golpe de 64, por muito tempo essa análise do Dreyfus foi acusada de ser conspiratória. Não, porque o Dreyfus faz uma teoria da conspiração, porque lendo o livro dele parece que os militares e as elites empresariais são onipotentes. Ora, não é isso, né? Quando a gente foca num determinado ator social, né, do ponto de vista das nossas análises, é evidente que a movimentação desse ator vai ganhar mais relevo na nossa descrição dos fatos. Então, acusar de conspiratório, por exemplo, um livro como o Dreyfus, um livro extremamente bem documentado, uma pesquisa empírica sustentada de maneira muito, muito relevante, me parece pobre do ponto de vista, enfim, intelectual, acadêmico. Assim como querer deslegitimar debates importantes, como o que o Marcelo e o Piero fazem, a partir da ideia de teoria da conspiração. É evidente que nossas perspectivas podem sempre divergir numa ou outra questão, como você mesmo falou, do ponto de vista do conceito de partido militar. Isso aparece com muito mais ênfase nas colocações do Marcelo Pimentel e não na do Piero, mas o que me parece é que eles têm tido um papel extremamente relevante ao colocar no primeiro plano a ação política dos militares, né? E é isso, né? Se a gente ignorar que os atores militares atuam estrategicamente, também não acho que a gente está percebendo exatamente como as coisas são, porque eles se dedicam o tempo todo a elaborar estratégia e pensar planos de ação e ação política propriamente dita, né? Parte do trabalho deles, né? Estão lá para isso. Enfim, quando eles não estão... Eu ia fazer uma brincadeira com meio fio, pintar meio fio, mas eu não vou fazer, não. Mas eu acho isso, eu acho que esse tipo de análise tem contribuído muito para a gente não comprar essas movimentações militares de forma barata, né? E aí, de novo, né, retomando um pouco esse tema mais histórico, porque é sempre de onde eu prefiro falar. Se a gente pensa na clivagem entre moderados e linha duras, que foi construída durante a transição, a gente percebe o quão importante é esse reposicionamento narrativo do papel dos militares, e aí voltando a uma das primeiras coisas que a gente falou, para que eles se afastem da responsabilidade institucional pelas violências da ditadura, né? Então, esse processo foi tão bem sucedido durante a transição que uma figura como Geisel, que como aquele pesquisador da FGV que localizou aquele documento, agora me fugiu o nome dele de novo, hoje eu estou péssimo. Eu já vou lembrar, eu sei quem é. Matias Não Spector. Foi o Oliver, Matias Spector, né? O documento que ele localizou mostra o Geisel falando que, né, é para executar mesmo. O Geisel e ele queria se torna... tomar a decisão, né? Tinha que levar ele, né? Se executar ou não, passando pelo Figueiredo. Ele se torna uma figura construída numa certa memória coletiva sobre a ditadura como um democrata, como o responsável pela abertura por conta da sua vocação democrata, humanista, né? E aos livros do Hélio Gaspari, né? Exatamente, né? Então, que significa basicamente isso, né? Comprar pelo valor de face o arquivo pessoal do Golbery e do Geisel. Né? E só o Hélio Gaspari teve acesso, né? Inclusive o Carlos Fico é um crítico disso, né? Pô, tem um material ali enorme que ninguém sabe o que tá, o que é, o que foi. Do ponto de vista historiográfico, é gravíssimo. Fere, acho que o princípio primeiro de qualquer possibilidade de validação acadêmica de uma análise, que é a possibilidade de você acessar os mesmos dados, as mesmas fontes, a partir de outras lentes de análise, para
chegar a outras conclusões, né? Como isso não é possível, porque Ou se as trata de um mesmas acervo conclusões, né? Um privado, ou experimento as mesmas científico. Me conclusões, dá aqui o que você exatamente, fez, que eu vou repetir a receita para ver se sai um bolo exatamente. igual a esse que você fez. Exatamente. Então, como isso não é possível, porque é um conjunto empírico de dados que se mantém secreto sobre enfim, guarda privada, é muito difícil que o livro do Gaspar ele possa ter qualquer tipo de validação acadêmica, né? Mas ele tem uma validação social extremamente É até importante. Sim, curioso. Ah, vai, conclui. outro dia, quando eu ainda ouvi o Foro de Teresina, eu lembro de Ainda ouvia? é, é porque as propagandas estão excessivamente complicadas. Eu lembro, não lembro se foi eu gosto muito tanto do Zé Roberto quanto do Fernando, como eu não lembro qual dos dois foi. Eu estou mencionando os dois porque eu lembro que foi um homem. Não lembro qual dos dois mencionou a obra do Gaspari como o trabalho historiográfico mais importante sobre a ditadura. Quando, na verdade, não se trata nem de um trabalho propriamente historiográfico, é um relato jornalístico extremamente bem feito, bem escrito, fundamental, incontornável. Agora, precisa ser lido criticamente, exatamente porque ele reproduz para além dessa questão do acesso ao acervo, o que eu quero focar é como é um trabalho que, por conta do peso que ele tem na construção de uma certa memória esclarecida sobre a ditadura no Brasil, né, que alimenta relatos jornalísticos, que alimenta relatos Sendo tomado como documentaristas, fato, né? Aquilo que está lá no livro. Tem até uma passagem, com ele que eu trabalhei num projeto para a HBO, HBO, sobre o Cabo Anselmo, uma série de documentários que está inédito ainda, espero que exibam esse ano. E a gente queria usar aquela fala do Geisel, em que ele diz que tortura é horrível, mas tem que ser isso daí. Eu não me lembro agora com quem ele estava conversando, mas é um áudio que aparentemente foi entregue, não sei se pela família do Geisel ou pela família do Golbery, para o Hélio Gaspari, e quando ele estava para lançar, naquela época ali que ele lançou, porque são 5 livros, né? Primeiro ele lançou 4, e o quinto, sobre Figueiredo, saiu anos depois. E aí a gente queria usar aquele áudio que foi exibido na TV Globo numa reportagem para divulgar o livro dele ali, né? Porque foi uma revelação que ninguém tinha escutado aquilo ainda, o Geisel de própria voz dizendo que tortura é horrível, mas tem que ser isso mesmo. Saiu uma matéria na Globo e a gente queria usar o áudio. Só que quando a gente foi aos arquivos da TV Globo, a TV Globo falou assim: a gente pode autorizar, né, vende aqui o direito de uso da matéria, vocês pagam que os direitos autorais da reportagem, mas a fala do Geisel a gente não tem direito para autorizar. Aí a gente tentou com a FGV, se aquelas gravações lá que resultaram no livro do Geisel, ele falando, a gravação mesmo, que ele fala de tortura, não sei o quê. Teve uma confusão ali, assim, que o que eu entendi que a FGV não tinha mais, ou estava inacessível, nunca houve uma resposta muito clara sobre, porque aquilo ali foi gravado, né? Eles gravaram, transcreveram e fizeram um livro. A FGV não tinha a gravação do livro, ou a gente não conseguiu, e eu cheguei a trocar mensagens com o Hélio Gaspari por e-mail pedindo para ele autorizar o trecho do Geisel, que está no livro dele. E ele falou assim: não, você veja que, inclusive na versão, que o livro está também no formato de e-book, e tem um site que você acessa vídeos, fotos, áudios. Aí ele falou para mim no e-mail, tem um e-mail aqui, você veja que nem na edição do e-book esse áudio está disponível. E aí eu fiz, mas você não autorizaria a gente usar? Aí ele não respondeu mais. Quer dizer, ele tem o áudio, é dele. Eu não sei que acordo ele fez, que ele deve ter feito um acordo com a família de alguém lá. Esse áudio só foi usado na matéria da Globo, que se você até conseguir assistir no arquivo da Globo ou talvez no YouTube, mas você não pode usar em nenhum outro lugar o áudio. Você pode transcrever. Aí a gente fez isso, a gente transcreveu a fala, tem alguém falando ali narrando, mas o áudio mesmo a gente não conseguiu. Ele não libera. Pois é, isso é muito grave, né? Mas se justifica no sentido de que é importante para ele manter O esse controle peso, da né? narrativa.
Exatamente, esse controle da narrativa, para usar um outro termo importante para os militares, né? Então, tudo isso que a gente está falando e essa longa digressão sobre o Gaspar, mas tem a ver com essa construção que o livro dele ajuda a consolidar, que explica a abertura política como uma disputa entre moderados e linha dura, né? Quando, na verdade, o que a gente sabe é que, e aí eu não estou negando a existência de conflitos intramilitares, né? Mas quando a gente sabe que a convergência ideológica, por exemplo, era muito mais maior, né? Às vezes havia divergências na forma, na tática, mas no conteúdo, na estratégia, as divergências eram poucas, né? Então, quando você tem movimentos como a própria lei de anistia, de novo retomando um tema com o qual a gente começou a conversa, a lei de anistia de 79, ela é pensada para garantir a não responsabilização desses integrantes de uma suposta linha dura, né? Ou seja, analiticamente, como explicação para a abertura política, essa clivagem entre linha duras e moderados, ela explica muito pouco, mas ela é muito boa para as Forças Armadas construírem um reposicionamento do seu lugar na história do Brasil, né? Porque não foram as Forças Armadas que deram o golpe, foram as Forças Armadas que promoveram tortura, né? Foram excessos individuais. Agora, foram as Forças Armadas que garantiram a abertura e foram as fiadoras da transição democrática, né? Porque aí não foram os excessos individuais, aí foi a instituição. Olha que É o que interessante, né? leva de volta Então, aquela história do Ustra, né? Que se o Exército diz que foram excessos individuais, que o Ustra autorizou ou promoveu no DOI-CODE em São Paulo, quando ele comandou aquela unidade, e você tem depois o Ustra na Comissão Nacional da Verdade dizendo quem tem que estar aqui não sou eu, não. Eu estava legitimado, autorizado por ordens que eram legais. Quem tinha que estar aqui era o Exército Brasileiro. Pronto. porque a parte do excesso individual, ela tem um ponto anterior, né? Que é, nós estávamos respondendo a uma ameaça, né? Era uma guerra. Essa resposta era legítima. Houve excessos individuais no curso dessa resposta, né? Mas como a resposta era legítima e necessária e o bem feito ao Brasil foi maior, esses excessos individuais também não podem ser responsabilizados. Claro, Então, tem e toda fizeram uma questão de construção. colocar na lei de anistia, né? O Exatamente, crime conexo. Se escreveu crime exatamente, conexo, resolveu. Vamos virar a exatamente, página sem ler o que aconteceu. exatamente. Então, eu acho que isso ajuda a gente a retomar, por exemplo, esse lugar das discussões do Partido Militar, da guerra híbrida e dessa construção que a gente pode chamar de uma construção narrativa sobre o papel das Forças Armadas no governo Bolsonaro, né? Eu acho que essa é uma chave importante, porque a manutenção de clivagens do tipo ala ideológica, ala militar, linhas duras e moderados, radicais como militares radicais como Helena e militares democratas como Santos Cruz, são construções narrativas, construções de representações que têm evidentes objetivos políticos, né? Então, chamar isso de teoria da conspiração, dizer que isso é pressupor uma onipotência dos atores militares, me parece que é não querer ver um processo que o tempo todo está sendo reproduzido, né? E aí Então, também quando a gente você com isso. fala o Santos Cruz moderado, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem do Santos Cruz moderado e na versão em podcast vai ter o áudio do Santos Cruz moderado. Exatamente, né? Impressionante como quando a gente pega na prática, né, o que são as ações dessas figuras e como ainda assim eles conseguem se construir enquanto personagens supostamente democratas. Aí você tem outro moderado, o Braga Neto, que numa comissão Exatamente. da Câmara, quando perguntado se houve ditadura, ele disse que não houve ditadura, houve um regime forte, que se tivesse tido ditadura, muitos dos senhores não estariam aqui. Esse é o moderado ministro da Defesa. O moderado Eduardo Vilas Boas, né, que, enfim, nas vésperas de um dos julgamentos mais importantes da história
recente do país interfere diretamente por meio do peso das Forças Armadas no processo político, né? E vai dar aquelas declarações lá no livro sobre as quais a gente já falou bastante. Mas acho que isso tudo recoloca a possibilidade de a gente, enfim, a necessidade de discutir o pós-Olavo, né? E aí nesses termos que como a gente está falando, né? Discutir o pós-Olavo do ponto de vista dos seus alunos, das lideranças civis, eu não sei nem por onde começar essa conversa. Agora, me parece extremamente importante pensar o que significa ter forças armadas extremamente politizadas, marcadas pela reprodução de um ideal anticomunista, profundamente autoritário, ainda completamente vinculado ao tipo de pensamento da doutrina de segurança nacional. O que isso significa para a democracia brasileira? E né? que se auto-intitula o poder moderador, né? Eles entendem que eles é que precisam atuar quando qualquer coisa aconteça diferente do que eles entendem como correto. Exatamente. E eles são poder moderador contra o quê? O que eles estão moderando? Eles estão o último óbice contra a quarta tentativa de tomada de poder, para retomar o Orville, né? É disso que se trata ainda. É disso que se trata, por exemplo, o lobby militar na Assembleia Nacional Constituinte, em torno do artigo 142. Eu acho essa discussão do artigo 142 extremamente interessante, porque existe Só todo um para quem não está movimento. familiarizado, o que é o artigo 142, que qualquer um dos poderes pode invocar ali as Forças Armadas em caso de ameaça, né? E que o Bolsonaro Exatamente, volta e meia fala, né? O artigo 142. que é onde essa extrema-direita se arvora para reivindicar um certo poder moderador das Forças Armadas. E o Ives Gandra Martins, um tributarista, vai escrever um artigo dizendo que sim, os militares são o poder moderador. Pois é, e o que me parece interessante retomar, e aí esse é um pouco o papel dos historiadores, né, nas discussões, é que, embora haja um movimento extremamente importante de juristas, de constitucionalistas, de tentar argumentar que não existe a possibilidade de poder moderador, de uma previsão de um poder moderador, né, na Constituição, nem o artigo 142 autorizaria isso, a gente precisa retomar o contexto de produção do artigo 142, que foi o lobby militar na Constituinte e as pressões que o Leônidas fez sobre a Constituinte, para entender que o artigo, nos termos em que está escrito, foi pensado exatamente para que as Forças Armadas pudessem se autodesignar como poder moderador, né? Então, quando isso é reivindicado hoje, é reivindicado em cima de uma base que, na verdade, foi uma base que a Assembleia Constituinte não teve capacidade de enfrentar, né? E aí, se a gente retoma lá com calma as discussões e as matérias de jornal da época, que a gente vai ver um lobby de bastidores extremamente forte que os militares tinham organizado no momento da Constituinte, e pressões públicas claras, enfim, explícitas, de que o Exército não aceitaria determinados dispositivos legais se não fossem da forma como eles julgavam correta. Então, o artigo 142 ele é produzido e escrito dessa forma para que as Forças Armadas possam seguir reivindicando o seu lugar de poder moderador, né? Eu acho isso é ainda mais grave do que se fosse uma mera interpretação equivocada por parte da extrema-direita contemporânea. O mais grave da história é que toda a redação, toda a produção política em torno desse dispositivo legal tinha esse objetivo e a Assembleia Constituinte não teve capacidade de enfrentar, assim como não teve capacidade de enfrentar quase nenhum dos elementos que os militares julgavam importantes de constarem na nova Constituição, né? Então, esse lobby, essas pressões públicas que foram feitas, garantiram um atendimento integral aos interesses das Forças Armadas no processo constituinte. A gente está falando do artigo 142, a gente está falando da subordinação das polícias militares ao Exército, a gente está falando da manutenção da Justiça Militar como foro competente para o julgamento de militares acusados de cometer crimes contra civis, a gente está falando da garantia da anistia como
impunidade aos torturadores, mas também da garantia de que militares caçados não poderiam ser reincorporados pela anistia, né? Isso foi uma discussão importantíssima ali no contexto da Constituinte, porque a gente sabe que uma das primeiras tarefas da autoproclamada Revolução de 64 foi o expurgo nas Forças Armadas, para exatamente garantir unidade ideológica e expulsar os militares dissidentes, né, e democratas. Então, a gente sabe que, do ponto de vista das cassações, os militares foram o setor profissional mais atingidos durante a ditadura, né? E esses militares jamais tiveram a oportunidade de retomar os seus postos, os seus cargos, inclusive os seus direitos, enfim, relativos a salário, etc., no pós-anistia, porque a anistia não incorporou, embora tenha garantido a impunidade dos militares torturadores, ela garantiu também a não reincorporação desses militares dissidentes democratas nas Forças Armadas, e esse tema foi redebatido na Constituinte. Os militares fizeram uma pressão extremamente grande para, mais uma vez, impor o seu sentido desejado à anistia, né? A gente está falando ainda de um outro debate que foi importantíssimo na Assembleia Nacional Constituinte, em torno do qual os militares se mobilizaram fortemente, que foi a equiparação entre os crimes de tortura e os crimes de terrorismo, né? Então, o desejo da sociedade civil era construir um dispositivo legal que entendesse a tortura como crime imprescritível e inafiançável, que não pudesse ser anistiado, e os militares operaram para que o terrorismo também fosse colocado nesse mesmo dispositivo, né? No final das contas, o dispositivo traz ainda o crime de tráfico de drogas, mas, enfim, isso responde a uma outra lógica da Constituinte. Mas o que é importante, até nesse nível os militares operaram na Constituinte para garantir que esse dispositivo legal, veja bem, eles entendiam que se esse dispositivo contivesse apenas a tortura, isso significaria de alguma maneira um repúdio simbólico à tortura da ditadura. E eles não aceitavam isso, né? Revanchismo, não pode ter revanchismo. Exatamente, é aquilo que a gente estava falando no início. Não se trata só de garantir a impunidade por meio da anistia, se trata de garantir a impossibilidade de rediscutir os termos de um repúdio simbólico a essas práticas. E não apenas isso, porque se você vê hoje, isso que está no Orville e tudo que a gente falou, permanece, porque o que eles estão querendo aí? Volta e meia, aparece aí no Congresso, eles querem enquadrar movimentos sociais em legislação antiterrorista, né? Exatamente. Ou seja, Exatamente. o que é isso? É a doutrina militar, né? Como é que é? Esqueci o nome. Doutrina de Segurança Nacional. A doutrina de segurança nacional. Precisamos criar um inimigo permanente para justificar toda e qualquer ação. Então, a MST é terrorista, vai invadir uma fazenda lá improdutiva, é terrorismo. MTST é terrorismo. E aí você justifica qualquer coisa. Exatamente. Então, eu acho que essa é a pergunta que a morte do Olavo coloca para a gente, né? Mais do que quem vai... Porque lideranças civis, ideológicas, que sigam enfim, reproduzindo e reproduzindo o pensamento conservador de extrema-direita, isso vai seguir existindo, né? Alguém vai tomar o lugar do Olavo de Carvalho. Mas o que a gente vai fazer com forças armadas que pensam como o Olavo de Carvalho, que foram as primeiras a trazer esses ideais do Olavo de Carvalho para o Brasil e que seguem instrumentalizaram o Olavo de Carvalho. Instrumentalizaram o Olavo de Carvalho. No fundo, não é um mundo pós-Olavo, é um mundo militar. Até a entrevista que eu fiz com o Marcelo Pimentel, no final ele se faz a pergunta, né? Onde é que estarão sentados os tenentes ou os generais em 2050? Estarão nos quartéis ou estarão no Palácio do Planalto? Exatamente. Eu acho que essa é a pergunta que precisa ser colocada. Assim. E se é o conceito de partido militar ou é outro conceito que vai nos ajudar a pensar isso, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita no âmbito acadêmico com densidade. Agora, a tarefa política que está colocada me parece que é enfrentar isso, né? Eu acho isso fundamental, está na ordem do dia, né? Então, e aí, pensando a partir dessa pergunta do Marcelo, a gente lá na matéria da Pública, eu entrevistei um colega historiador,
chamado Vitor Traud, que está fazendo uma dissertação de mestrado extremamente importante sobre essa turma da AMAN que hoje está no poder, e ele compartilhou com a gente lá os cursos, os currículos dos cursos de formação dos oficiais hoje. E a bibliografia é Orville, é o Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, é Orville o faz Olavo de parte do Carvalho. currículo, da Currículo bibliografia? oficial. Currículo Da AMAN? oficial. Eles Da estão AMAN? lendo isso. Da AMAN? Da ESAO, eu acho. Que é de quando é Escola, capitão para cima. Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, se eu não me engano, né? Então, o Marcelo Pimentel postou recentemente no Twitter um outro currículo, que eu não lembro se também é da ESAO, mas mais uma vez trazendo esses elementos. Então, a Bibliex, a Biblioteca do Exército, foi quem publicou livros como os do Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, mas também fazia eventos para, enfim, disseminar essa literatura de extrema-direita, Aí o Olavo essa Carvalho literatura fez uma conservadora. curadoria ali, né, também na Biblioteca do Exército. Então, se a gente não enfrentar esse desafio, se vai ser o Felipe Martins, se vai ser outra pessoa que vai ser a cara civil dessa ideologia, eu não sei, Silvio mas a gente não Grimaldo. vai ter, a gente não vai ter capacidade enfim, de pensar um país realmente fundado em bases democráticas, porque se a todo momento em que a gente tiver a oportunidade de avançar na justiça social, de avançar na democracia, de avançar em determinadas agendas redistributivas, se todo momento, toda conjuntura que isso acontecer, houver a ameaça de um retorno dos militares à cena política, né? Então, como é que a gente pode chamar isso de uma democracia? Não me parece que a gente possa. Né? Então, acho que enfrentar isso precisa estar na ordem do dia. Isso precisa ser uma agenda das eleições esse ano, mas isso precisa ser uma agenda do pós-bolsonarismo, né? Porque A a gente corre o sociedade, né? risco, eu acho, de se tudo der certo e a gente vencer o Bolsonaro nas eleições, porque não me parece que isso esteja dado, embora haja um otimismo difuso aí em parte da esquerda que eu tenho dificuldade de compreender, se a gente vence as eleições, essa resposta vai precisar seguir sendo dada, porque se a gente optar por um novo pacto de silenciamento, por um novo pacto de esquecimento, por uma nova garantia de não responsabilização, se a gente optar por grandes acordos nacionais capazes de esquecer aquilo que passou em nome do futuro, a gente vai correr sempre o risco de que um novo Bolsonaro e de que um novo Olavo apareçam no futuro, enfim, impedindo a possibilidade desse país se tornar uma democracia, ampliar a justiça social, enfim, enfrentar as opressões que precisa enfrentar a violência policial que promove um genocídio da juventude negra. Acho que tudo isso não é possível a gente conversar se a gente não conversar sobre essa espada permanente que segue sobre as nossas cabeças, ameaçando esse retorno dos militares à vida política. Bem, bom, Lucas, a gente está aqui há mais de 2 horas, hein? Nem começamos a falar nas coisas, mas eu quero, como a gente estava falando antes de gravar, eu quero te dar os parabéns aí pelo texto, né? Eu acho que eu não sabia a tua idade, te perguntei, né? Você tem 28 anos, irritantemente jovem, mas eu acho que você é parte de uma geração de historiadores aí que já tem dado enormes contribuições ao país, e eu fico só imaginando, vocês ainda vão ter aí 30, 40, 50, 60 anos de produção intelectual, com um trabalho de qualidade, sério. Eu acho que a gente tem que ser muito grato a pessoas como vocês aí, teus colegas que estão escarafunchando, tentando trazer olhares diferentes e importantes para a gente entender o Brasil. Então, te dou os parabéns aí por esse trabalho. Fica o convite aqui para assim que tua tese aí tiver mais para frente,
na defesa aí para a gente conversar, e outros temas que vão surgir também, porque você está sempre pesquisando, e te agradeço pela entrevista. Eu agradeço muito, Carlos, pelas palavras agora do final, pela oportunidade de estar conversando mais uma vez com você, com o público do podcast. E dizer que espero que daqui a 40 anos a gente não esteja discutindo A mesma coisa a ainda, né? presença dos militares na política. Que acho que... Mas, enfim, brincadeiras à parte, também reforçar aquilo que a gente falou antes, né? Porque acho importante. É isso. De fato, acho que eu tenho a felicidade de fazer parte de uma geração de historiadores que foi formada nas discussões das comissões da verdade, nas discussões das lutas por memória, verdade e justiça, que agora está enfrentando esse retrocesso brutal, mas que, de alguma maneira, parte do pressuposto de que nossa atuação acadêmica ela precisa ser rigorosa, densa, embasada, mas ela não pode estar nunca desvinculada da nossa preocupação política, da nossa preocupação pública, da nossa atuação pública enquanto divulgadores científicos, enquanto historiadores que se posicionam politicamente, enquanto militantes políticos, enfim, cada um vai encontrar isso, o seu ou os seus pertencimentos nessa forma de atuar publicamente, mas eu acho que essa tarefa de pensar uma história, uma historiografia, ciências sociais que saiam da casa enfim, da redoma da universidade, né, e se proponham a intervir no debate público também é fundamental, porque, do ponto de vista da história, particularmente, é isso, a gente não pode mais imaginar que é possível ser um historiador que não se propõe a enfrentar o negacionismo, que não se propõe a estar inserido nas disputas de memória sobre o passado ditatorial, porque nossas pesquisas não podem servir só a uma construção de currículo Lattes, né? Elas precisam servir a alguma coisa mais relevante. No caso dos historiadores da ditadura, se trata disso, né? Essas pesquisas precisam ajudar a construir uma discussão pública sobre a necessidade da gente ter uma memória coletiva de repúdio à tortura, ao autoritarismo, à violência de Estado. E, enfim, acho que essa é a tarefa da nossa geração. Espero que a gente consiga Não, estão, cumprir. certamente, certamente. Obrigado, então, Lucas.